Olá, hoje vamos estudar medidas de grandezas. Então, desde as civilizações mais antigas, o homem sentiu a necessidade de medir coisas e teve que descobrir meios para realizar as medições. Na antiguidade, o homem ele usava partes do corpo para medir. Então, aqui temos aqui o exemplo: polegada, temos aqui o pé, o palmo, o passo e a jarda. Só que notem aqui, este cidadão aqui com a coroa. Este cidadão com a coroa é o que? É o rei. Então, geralmente, essas medidas eram as partes do corpo do rei. Então, imagine só, não havia padrão. Imagine que tivesse um reinado lá, que tivesse um rei com 1,60 m. E o outro reinado tivesse um rei lá com 1,80 m, 1,90 m. Então imagine que o palmo desse rei desse rei que tem 1,60 m, não vai ser igual ao rei que tem 1,80 m ou 1,90 m. Então não havia uma padronização. Então o pé, as pessoas não têm, ou seja, as pessoas não têm as partes do corpo padronizadas. As partes do corpo são proporcionais à altura do cidadão. Então, isso não tem um padrão. Então, houve-se a necessidade de ter um padrão. Mas antes da necessidade de se ter um padrão, tinha a necessidade de medir. Então, a medida era feita dessa forma. Então, houve-se um padrão, foi padronizado isso aqui. Então, ficou assim. A grandeza aqui, comprimento. A unidade padrão é o metro. E o símbolo é M. A unidade aqui, massa. Aliás, a grandeza massa é uma grandeza, a unidade padrão é o quilograma e aqui é o símbolo, QG, no K e G. Então aqui o tempo é uma grandeza e a sua unidade padrão é o segundo, representado pela letra S. E assim por diante, temos aqui a corrente elétrica, unidade padrão é o ampere e o símbolo letra A. Temperatura é medida em Kelvin e o símbolo é um K. Temos aqui quantidade de matéria, que é o mol, e o símbolo também é mol. Temos aqui a quantidade de luminosidade, candela, e o símbolo é CD. Temos muitas outras unidades de medidas de grandezas no sistema SI. Ou seja, no sistema internacional. Então, isso aqui foi padronizado. Então, agora o mundo inteiro vai medir comprimento, então vai usar o que? O metro. Continuando aqui, nós temos aqui medida de comprimento. Então, a medida de comprimento, a gente já viu que a gente vai usar o que? A unidade padrão, que é o metro. E aqui nós temos outras unidades. Aqui do metro para a direita, aqui nós temos os submúltiplos, ou seja, as unidades menores que o metro. Quais são elas? Decímetro, centímetro e milímetro. E aqui são os símbolos. Para a esquerda, nós temos aqui decâmetro, hectômetro e quilômetro. São os múltiplos. Múltiplos maiores, submúltiplos menores. Então, temos uma situação, um problema aqui. Você sabia que o Pico da Neblina é o ponto mais alto do Brasil? Ele mede 3.014 metros e se encontra no município de São Gabriel da Cachoeira, no estado do Amazonas. Já o Monte Everest é a montanha mais alta do mundo, com 8.848 metros de altitude. Está situada no continente asiático, na cordilheira do Himalaia. Então temos aqui essa situação. Mas o que ele está pedindo? O que ele vai pedir? Aqui, letra A. Represente a altura do Pico da Neblina em quilômetros. Então ele quer o Pico da Neblina em quilômetros. Voltando aqui para a situação problema aqui. O Pico da Neblina, que fica situado aqui
é o mais alto do Brasil, temos essa informação no Brasil, né? Temos aqui a informação no estado, mas o que interessa para a gente é isso aqui. A altura dele, ó, a altitude aqui. É o que? 3.014 metros. Então, 3.014 metros a altitude. E ele quer saber isso aqui em quilômetros. Então, voltando para cá, eu estou em metros, que é uma unidade menor, eu quero ir para uma maior. Sempre que eu estiver em uma unidade menor para ir para uma maior, eu vou dividir, porque eu estou, ó, voltando. Se eu tenho aqui, ó, de uma unidade maior para uma menor, eu vou multiplicar. Então, vejam aqui essa setazinha aqui. E multiplicar por 10, depois por 10, é o mesmo que multiplicar por 100. A mesma coisa aqui, dividir por 10 e depois dividir por 10 é o mesmo que eu dividir por 100. Então, vamos lá. Se eu quero transformar aqui 3.014 metros em quilômetro, eu vou me deslocar 1, 2, 3 casas. Então, aqui, ó, divido por 10, depois por 10, depois por 10. É o mesmo que dividir por 1.000. Então, vamos dividir isso aqui por 1.000. Tem aqui um padrãozinho, que é quando a divisão, nós estamos dividindo por um número de base 10. Quando eu divido por 10, a vírgula vai andar uma casa. Quando eu divido por 1.000, quando o número não tem vírgula, a gente coloca uma vírgula nele, né? E vamos fazer a vírgula andar. No caso aqui, ó, 1, 2, 3 casas. Então, isso aqui é o mesmo que 3,014 o quê? Quilômetros. Vamos ver se vai dar a mesma coisa se eu for fazer a continha na divisão. Então, aqui, ó. Fazendo a continha que nós temos. Vou dividir por 1.000. Você pode fazer também, mas é claro que assim vai ser um método bem mais prático. Então, aqui, eu tenho 3.014 para dividir por 1.000. Então, isso aqui vai dar... Vamos mudar aqui um pouquinho a cor. Vamos escolher aqui uma outra cor aqui. Pronto. Então, isso daqui vai dar quanto? 3. Se eu colocar 4, vai passar. 3 vezes 1.000, 3.000 para 3.014. O resto é 14. 14 dá para dividir para 1.000? Não. Então, o que é que eu faço? Coloco uma vírgula e acrescento um zero aqui. Então, aqui, diminuiu. Quando eu coloco uma vírgula aqui, eu vou diminuir 10 vezes. E acrescentando o zero aqui, eu aumentei isso aqui 10 vezes. Isso aqui é uma divisão, então tem que haver essa proporção. Então, continuando aqui, ó, 140 dá para dividir para 1.000? Não. Então, eu vou acrescentar um zero. E agora, o que é que eu faço? Acrescento um zero aqui também. Então, agora dá para dividir, ó, 1.400 dividido para 1.000. Então, vai dar aqui uma vez. 1 vezes 1.000 é 1.000 para 1.400, 400. Então, aqui, 400 não dá, eu vou colocar um zero. E agora eu não acrescento zero aqui. Por que, professor, não vai acrescentar zero aqui? Porque eu só vou acrescentar zero aqui, depois da vírgula, se tiver necessidade de acrescentar 2 zeros. Então, veja que aqui eu tive que acrescentar 2 zeros, para que fosse possível dividir. Então, aqui, não. Aqui só um zero. Então, aqui vai ficar o quê? 4. 4 vezes 1.000, 4.000. Então, aqui, zero. Então, vejam que a gente encontrou o mesmo número aqui, ó, fazendo a divisão ou usando aqui o nosso método prático. Estou dividindo por 1.000, quantos zeros eu tenho? 3. Então, se eu tenho 3 zeros, significa que a vírgula vai se deslocar 3 casas. De quê? Da direita para a esquerda. Então, aqui nós temos aqui, exemplo 2. Transforme as unidades de medida nas unidades pedidas. Então, temos aqui a nossa tabelazinha, temos aqui a letra A. Ele quer que transforme 3,2 metros em centímetros. Então, aqui na letra A, nós vamos fazer a transformação. Então, transformar aqui 5,2 metros, transformar isso aqui em centímetros.
Eu vou olhar aqui para a minha tabela aqui, ó. Vamos ver essa tabela aqui. Então, na tabela aqui eu posso ver o que aqui? Que eu estou aqui em metros, estou aqui, ó. Centímetros é maior ou menor que metro? Menor. Então, aqui, ó, unidade maior para uma menor. Quantas casas eu vou ter que me deslocar? 1, 2. Então, aqui eu vou ter que multiplicar por 10, depois por 10, que é o mesmo que multiplicar isso aqui por 100. Na multiplicação, a vírgula vai se deslocar, só que agora para a direita. Então, 5,2 vezes 100 significa que essa vírgula vai se deslocar uma, duas casas. Então, aqui, ó, preencher isso aqui com um zero. Como é que vai ficar isso aqui? Ó? 520 o quê? Centímetros. Então, aqui, 520 centímetros. Ah, professor, ainda não entendi. Aí você pode fazer a multiplicação também. Você pode fazer a multiplicação. Mas pelo método prático é muito mais rápido fazendo a vírgula se deslocar. Então, aqui, ó, 5,2 que multiplica 100. Então, aqui, 0, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 1, 2, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 1, 5. E soma isso aqui. Então, some aqui, ó. Quantas casas decimais eu tenho aqui? Eu tenho uma casa decimal. O que é casa decimal? O número depois da vírgula. Então, aqui vai ficar só uma. 520. Achei o mesmo número. Então, é só se lembrar daquele macetezinho. Vamos voltar aqui. Voltando aqui. É só se lembrar do macete que você não precisa fazer o algoritmo, a continha. Faz a vírgula se deslocar e você vai chegar no mesmo resultado. Então, vamos ver aqui. Letra B. Na letra B, ele quer que transforme centímetros em metros. Então, aqui, ó, nós temos centímetros para transformar em metros. Então, aqui, ó, quantas casas eu vou ter que me deslocar? 1, 2, para chegar aqui em metro. Se eu estou voltando aqui, ó, olha a setazinha aqui, ó, se eu estou voltando, então significa que eu vou o quê? Dividir unidade menor para uma maior divisão, unidade maior para uma menor multiplicação. Então, se eu vou dividir isso aqui, ó, dividir aqui 78, dividido para quanto? Duas casinhas, dividido para 100. Uma é 10, duas, 100. Então, dividir isso aqui por 100 é o mesmo que fazer a vírgula andar. Não tem vírgula, então o que é que você faz? Você coloca uma vírgula aqui e a vírgula vai se deslocar. Quantos zeros eu tenho aqui? 2. Então a vírgula vai se deslocar duas casas. Então aqui, ó, 1, 2. Então a vírgula vem para cá. Se a vírgula vem para cá, a gente acrescenta aqui o quê? 1, 0. Então isso daqui vai ficar 78 dividido para 100 é igual a 0,78. 0,78 o quê? 0,78 metros. Essa é a nossa resposta. E se você quiser fazer a continha, você pode fazer a continha aqui. Vamos fazer ela aqui, ó. 78 dividido para 100. Você também pode fazer a continha. Quando não dá para dividir, o que é que a gente faz? Acrescenta um 0, 0 e vírgula. Agora dá para dividir, dá. Vai caber 7 vezes. 7 vezes 100, 700. Que resta 8, 80. Não dá para dividir. Vem aqui, ó. Baixa um 0 aqui. Né? E então agora dá para dividir. Vai dar quanto aqui? 8. 8 vezes 100, 800. Para 800, zerou. Vejam que a gente encontrou o mesmo resultado. Tem que ser o mesmo resultado que a gente vai encontrar. Por quê? Porque essa regra aqui é válida, é um padrão. O que significa? Isso sempre vai ocorrer. Ocorrer quando? Quando você divide por números de base 10, ou seja, por 10, por 100, por 1000 e assim por diante. Então, vamos apagar aqui e vamos dar continuidade aqui.
Vamos agora para a letra. Vou mudar aqui para ficar bonitinho aqui. Vamos agora para a letra C. Acabei pegando outra cor, mas não tem problema não. Na letra C, ele tem aqui 1594 o que? Metros. E ele quer saber o resultado disso aqui, né? Isso aqui vai ser igual a quantos quilômetros? Então, temos aqui ó, na nossa tabelazinha, né? Você pode memorizar essa tabelazinha aqui e escrever quando você for fazer as questões, né? Então, aqui nós temos aqui metro para transformar em quilômetros. Vejam que eu tenho aqui uma unidade menor para uma maior. Então, eu vou dividir. Se é metro para quilômetros, eu vou ter que me deslocar 3 casas, vou dividir isso aqui por 1000. Então, dividir por 1000 é o quê? Imagine que a vírgula esteja aqui, vai se deslocar 3 casas. Porque se eu estou dividindo por 1000, 1000 tem 3 zeros. 3 zeros vai se deslocar 3 casas. Então, aqui, ó, 1, 2, 3. A vírgula vem para aqui. Então, isso vai dar 1,594 quilômetros. E assim resolvemos a nossa questão. Fácil, fácil. Na próxima questão aqui é a letra D. Então, na letra D, nós temos 89,5 HM. O que é HM? Vocês estão lembrados? Hectômetro, muito bem, hectômetro. Transformar em decâmetro. Quem é maior? É maior aqui, é o hectômetro. Então, unidade maior para uma menor. O que, é que vai acontecer aqui? Ó? Unidade maior para uma menor. Então, eu vou multiplicar. Multiplicar por... Quantas casas eu vou me deslocar? Uma só. Está bem pertinho aqui, ó. Hectômetro, decâmetro. Então, multiplicar isso aqui por 10. Multiplicar por 10, a gente já viu que a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer a vírgula andar. Andar agora aqui, ó. Multiplicação para a direita aqui. Uma casa. Então, ela vai vir parar aqui, ó. Então, isso aqui vai ser igual a 895 o quê? Muito bem, decâmetro. Letra E. Então, temos aqui a última letra aqui. Nossa letra E. E na letra E ele pede 34,23, o que? SM é centímetro. E ele quer que transforme isso aqui em metros. Unidade menor para unidade maior. O que é que vai acontecer? Menor para uma maior. Aqui, ó. Vamos o quê? Dividir. Quando eu estou dividindo aqui, ó. Dividindo aqui, a vírgula vai caminhar para a esquerda. Se eu estou multiplicando, a vírgula caminha para a direita. Então, aqui, quantas casas são? Eu vou olhar aqui, ó. Quantas casas eu vou ter que me deslocar? Uma, 2. Então, eu vou dividir isso aqui por 100. Então, quantas casas eu vou me deslocar aqui, ó? Vou me deslocar aqui a vírgula, esse número já tem vírgula aqui, ó. 1, 2. Então, a vírgula vem para cá. Então, vai ficar 0,3423 metros. Continuando, nós temos aqui, ó. Quando nasci, eu tinha 56 centímetros. Hoje, a minha altura é de 1,46 metros. Quantos centímetros cresci? Vejam que ele quer a resposta em centímetros. Nós temos aqui já uma parte centímetro, mas aqui está em metros. E como é que eu faço para transformar isso aqui? Eu lembro lá, né? Metro, decímetro, e aqui centímetro, milímetro. Aqui, as letras assim, ó, vocês estão vendo feio, essas letras são bonitinhas, viu? Então aqui, ó, decâmetro, hectômetro e quilômetro. Então vejam aqui, ó, que coisa linda essas letras. Então aqui, para transformar aqui em metros, eu fazer esse cálculo, eu vou ter que estar todas
todas as minhas grandezas na mesma unidade. Então, se eu tenho aqui metros, eu transformo isso aqui em centímetros, que já tem uma parte ali em centímetro, ou centímetros em metros, tanto faz. Então, aqui, metros e centímetros. Quantas casas eu vou ter que me deslocar? Uma, duas. Unidade maior para uma menor. O que é que eu estou fazendo aqui? Ó? Lembram lá? O que é que eu estou fazendo? Quando eu estou voltando, eu estou multiplicando. Muito bem. Então, aqui, ó, vezes 10, vezes 10. Vai ser o mesmo que multiplicar isso aqui por 100. E multiplicar isso aqui por 100... Multiplicar isso aqui por 100, vou botar aqui, multiplicar isso aqui por 100 é o mesmo que fazer a vírgula andar aqui para onde? Para a direita aqui, ó. Duas casas, uma, duas, né? Então isso aqui vai ficar igual a 146 centímetros. Então se eu tenho 146 centímetros, vou deixar isso aqui um pouco mais arrumado. Então agora está tudo em centímetro, então é só fazer o que aqui? Fazer agora aqui a conta, né, uma subtração para ver quantos centímetros cresci. Quando nasci era 56, né? Eu estou agora com 146 centímetros, eu tenho agora aqui centímetros e centímetros. Então está na mesma unidade aqui, subtração, 6 menos 6, 0. Eu tenho aqui 14 menos 5, eu tenho 9. Então, 90 centímetros. 90 centímetros foi o que eu cresci, né? Quantos metros cresci? Então, aqui, ó. Cresci 90 centímetros. Então, isso aqui é a minha resposta. Vamos continuar aqui. Então, temos aqui, deixa eu apagar isso aqui para a gente ler isso aqui. Então, temos aqui o 4. Então, no 4 aqui nós temos, exemplo 4. Uma placa de isopor tem 2,3 centímetros de espessura. Camila empilhou 35 placas como essa. Qual a altura dessa pilha de isopor? Então vejam aqui que ele não pede nenhuma transformação, ele só quer saber só a altura da pilha de isopor. O que é que eu tenho que saber aqui? Qual a conta que eu vou fazer aqui? Ó? Então vejam que ela está empilhando, né? Empilhando uma sobre a outra. Então eu vou fazer isso aqui, o que? Eu vou somar 2,3 35 vezes? Não, eu não preciso fazer isso. Por quê? Porque nós temos o algoritmo, ou seja, a continha da multiplicação. Então eu vou multiplicar aqui, ó. 2,3 que multiplica 35 e vou ter o resultado. Professor, tem uma vírgula aí, calma, não se preocupe com essa vírgula. No final a gente vai ver o que acontece com o resultado. Vamos multiplicar como se não existisse essa vírgula aqui. Então, multiplicação, ó, 3 vezes 5, 15. Então aqui fica o 5, né? As unidades, e aqui, ó, sobe o 10 aqui, ó. Que na verdade é 1, que representa o quê? Uma dezena. Então, 3 vezes 3, 9, mais 1, 10. Não tem mais nada para multiplicar, baixa o 10 completinho. Agora o 2 aqui, ó. 2 vezes 5, 10. Coloco um 0 aqui, e aqui mais 1. Então, agora aqui nós temos, eu cortei esse 1 para a gente não se confundir, né? Não esquenta a cabeça que foi o totó que passou o latino aí, não tem problema. Então, aqui, ó, 2 vezes 3 dá 6, mais 1, 7. Então, feito isso, nós vamos somar isso aqui, ó. 5, 0 mais 0, 0, 1 mais 7, 8. Agora, o que a gente vai fazer com essa vírgula aqui? Então, isso aqui a gente chama de casas decimais. Quantos números eu tenho depois da vírgula? São as casas decimais? Eu tenho 1, ou seja, uma casa decimal. Se eu tenho uma casa decimal, aqui vai ter que o resultado aparecer um número depois da vírgula. Se fosse 2, aparecia 2 depois da vírgula. Se fosse 3, 3 depois da vírgula. E assim sucessivamente. Então, na verdade, aqui eu vou ter o quê? Qual vai ser a altura? Então, a altura será de
De quanto? 80,5 o quê? Aqui foi que a gente multiplicou, centímetros.